Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Que bagunça é essa? Chego minha sessão, minha mesa tá toda bagunçada. Veja o que faz, eu tenho que fazer tudo sozinho. Só eu organizo, ninguém organiza nada. Eu tô que não aguento mais, eu tô para explodir. Tira isso daqui. Se você está se sentindo desta forma, você pode estar com o problema que nós vamos estudar nesta lição. Então, antes de tudo, eu quero cumprimentar a todos os queridos internautas. Quero agradecer àqueles que compartilharam em suas redes sociais. Quero agradecer àqueles que fizeram o seu comentário, àqueles que curtiram, que deram um joinha. Quer dizer para vocês que muito obrigado, eu fico muito feliz quando acompanho os comentários de vocês. Isso tem sido uma grande motivação para este professor. Logo eu estou postando o nome das pessoas que pediram um certificado ali no meu site. Então fique atento. A lição de hoje é a lição de número 11. Nós vamos falar sobre esgotamento físico e mental, prevenção e tratamento. Então hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Uns falam burnout, outros falam burnout, outros falam, cada um fala de uma forma aí. E eu não sou psicólogo, não entendo essa linguagem, então eu vou falar em burnout, tá bom? Nessa lição eu vou expor sobre a síndrome, uma palavrinha que causa certa aversão, mas que é uma... Aí você pergunta, mas que é uma síndrome? Bom, espere, eu vou estar explicando no decorrer da lição, mas nessa lição eu vou procurar explicar, embora eu não seja nem psicólogo, nem psicoterapeuta, eu vou procurar explicar em termos práticos, de maneira que o professor possa preparar melhor sua aula e que o aluno também possa estar compreendendo. Digamos aí que é uma organização da desorganização, como eu mostrei aqui na abertura. O indivíduo quer fazer tudo sozinho. Então eu vou estar explicando sobre isso. Vou estar explicando que é uma desordem num sistema organizado, caracterizando-se em situações críticas. Se torna uma síndrome, que é uma espécie de bagunça que provoca insegurança, medo, dor e manias. Os sintomas burnout são o esgotamento físico e mental. Então, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Nós falamos de várias síndromes, né? De vários transtornos de relacionamento nesta última lição, né? É enfermidade da alma. Mas nisso tudo, quer dizer, onde entra aí o ambiente profissional, nisso que nós vamos estar explicando nessa lição. Então, na questão de hoje, nós vamos explorarmos que nós nos cobramos sem piedade de nós mesmos e deixamos os outros de lado. Por exemplo, como patrão, como pastor, como liderança, nós queremos fazer tudo sozinho e não dividimos a tarefa. E aí nós acabamos passando por esse transtorno dessa síndrome. Porque um fato alarmante é que os profissionais que querem fazer tudo sozinho correm um risco consideravelmente maior de desenvolver a síndrome de burnout. Porque aí, nessa questão de querer fazer tudo sozinho, entra aí pastores. Porque o que eu quero dizer aqui, nessa lição eu estou ensinando, pastores, vocês não precisam morrer pela igreja. Jesus já morreu pela igreja. Divida a tarefa, que você vai ter, por exemplo, um trabalho muito mais bem organizado e muito melhor administrado. Liderança, professores, respeitem seus limites, conheça teu corpo, fica alerta aos sinais, que o nosso corpo dá sinais. Porque nós precisamos ficar alerta até aqueles sinais mais insignificantes. É o que eu vou estar explicando nesta lição. E aí gostaria que pastores ficassem atentos. De repente você está aí com uma carga
super pesada, onde você perdeu a paciência, como eu mostrei aqui na abertura desta lição. O texto áureo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então o texto áureo já vem trazendo um alerta. Você precisa ter cuidado. Pastores, professores de escola dominical, vocês precisam ter cuidado. Pois se vocês não fazerem a coisa direito, vocês podem levar à perdição de muitas almas. Se vocês quiserem fazer tudo sozinhos, vocês podem entrar por esses transtornos que nós estamos estudando nessa lição, que são enfermidades da alma, que não atingem só as pessoas não cristãs, mas atinge também liderança e muitos membros de nossas igrejas. Então, o cuidado aqui, que o texto áureo está falando aqui, é que nós precisamos ter temperança para que nós possamos, ao discursar, ao ensinar, seja de edificação, tanto para aqueles que ouvem, como para nós mesmos. A verdade que vamos aplicar: nosso envolvimento na obra de Deus deve ser com equilíbrio, pois somos limitados e dependentes do Espírito Santo. Veja a bagunça que vocês encontraram aqui, que eu encontrei aqui no início, e como eu me irritei. Então eu poderia ter dividido tarefa, essa bagunça não estaria aqui. A introdução. Nesta lição trataremos de um assunto de grande importância: a síndrome de burnout. Uns a tratam como enfermidade, outros não. Ao longo do estudo esclareceremos essa discordância e conheceremos melhor este mal. Então, para nós entendermos aqui na introdução, eu trouxe aqui um quadro. Síndrome. O que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que nosso corpo dá. Ela pode ser também nas doenças do corpo, não somente doença da alma, como nós estamos estudando nessa lição. Então, você precisa entender o que é síndrome. Ela é um conjunto de sinais, nosso corpo dá sinais que ele não vai bem, ou psicológico, ou alguns sintomas localizados. E aí o que é burnout? É um distúrbio psíquico de caráter depressivo. Quer dizer, você vai perdendo a paciência. Na psicologia, é esgotamento físico e mental causado por excesso de trabalho ou por estresse decorrente da atividade profissional. Então, as outras síndromes que nós estudamos no decorrer dessa lição, ela fala de problemas causados por outras coisas. Mas essa síndrome de burnout, ela, na psicologia, ela vai nos mostrar que ela tem a ver com a atividade que nós desempenhamos. Professores, advogados, médicos, pastores e outros. Os tópicos da lição: explicar, revelar e ensinar. O objetivo da primeira parte da lição: explicar o conceito da síndrome de burnout. 1. Conceituando a síndrome de burnout, que o Herbert Freudenberg, ao observar o comportamento de alguns funcionários da clínica de recuperação para dependentes químicos, desenvolveram a síndrome do esgotamento profissional. Então aqui, 1 em 1, apresentando a enfermidade. A síndrome de burnout não é citada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que vem aí esse número 5, DSM-V, como doença. Então, aqui, esse DSM é um manual médico, que aí você vai entender o que é esse manual. E a CID é a sigla para a Classificação Internacional de Doenças. É a tabela publicada pela Organização Mundial de Saúde e tem como objetivo padronizar e catalogar doenças e outros problemas da saúde. Então o DSM é o manual, e a CID é a classificação. Esse fato ele causa uma discordância em meio aos profissionais, levando uns a reconhecerem como um importante distúrbio psiquiátrico ocupacional de enfermidade. Então alguns entendem como isso, outros não entendem. Há
uma discordância. Então o resultado do estresse na vida profissional e outros apenas como sintomas relacionados a outras enfermidades. Então uns é resultado de estresse na vida profissional e outros apenas como sintomas relacionados a outras enfermidades. 1 e 2 diz o perigo da síndrome dos médicos. A síndrome de burnout é apresentada como uma forma de estresse psicológico que se caracteriza pela falta de entusiasmo, motivação, frustração, afetividade e exaustão. Então, essa síndrome, por que ela ataca o profissional? De repente, o médico está com uma carga excessiva, uma carga horária muito excessiva de trabalho. E ele acaba ficando aí frustrado porque ele não consegue dar conta daquele recado. Outro, ele se sente exausto pelo o excesso de trabalho. E aí também ele pode perder na motivação por causa das frustrações que acontecem. Então, 1 e 2 diz o perigo da síndrome nos médicos. Então, ele reduz a capacidade. Nós temos uma série de coisas que ele acaba fazendo com que os médicos acabam não produzindo como deveria produzir e deixando a desejar nos seus atendimentos. Então, principalmente os que trabalham com doentes terminais. Aí o que acontece? Se o médico está atacado por essa síndrome, ele leva à despersonalização, fazendo com que ele trata seus pacientes e as pessoas em geral como se eles fossem objetos. Isto é um agravante, pois se trata de um profissional que lida diariamente com vidas. Então há um grande risco quando o médico está passando por essa síndrome de burnout. E os médicos também têm facilidade para poder serem atacados por essa síndrome. Então por isso que é um risco, e essa síndrome ataca mais os profissionais. Quando os médicos são atacados por essa síndrome, fica uma coisa tremendamente vulnerável, porque eles mexem com vida. E não é diferente como na igreja nós estamos guardados pelo Senhor. Mas em algum momento, certamente, precisaremos estar nas mãos de homens que serão responsáveis pela nossa vida. Já pensou num momento desse que você tem necessidade, você cair na mão de um médico que está com esse transtorno? Então nós devemos orar por todos que sofrem com essa enfermidade, pedindo a Deus que opere, né? Renovando as forças e dando solução para o problema. Então isso também acontece na igreja. Quando nós estamos com os nossos líderes entrando por esse problema, é um risco tremendo de ele acabar desabafando e acabar machucando muitas pessoas. 1 e 3, a síndrome e outros profissionais. Então nós temos nessa síndrome também, como ela é a decorrente da profissão, do excesso de trabalho, né? Então ela ataca também policiais e bombeiros, que também são profissionais que lidam diariamente com a proteção e o salvamento do ser humano. Então muitas vezes ele é levado à exaustão emocional, pois o bombeiro quer solucionar um problema, não conseguiu solucionar, não conseguiu talvez resgatar uma pessoa. O policial queria defender uma vida, não conseguiu, ou talvez até perdeu um de seus companheiros na batalha, lutando para dar segurança à sociedade. E além de levar à frustração, também ele leva à exaustão. O seu psicológico também é abalado em ver situações que ele se depara com muitas situações difíceis. Muitas vezes esses profissionais precisam ser acompanhados por um psicólogo por causa dos enfrentamentos diários que eles têm. E além de tudo, eles têm pouca segurança em sua vida em relação à profissão. O bandido tem muito mais segurança do que um policial. O bandido pode carregar armas pesadas, pode matar alguém, porque é o que nós escutamos na notícia. Os bandidos fugiram, ninguém foi preso. É a melhor parte que nós ouvimos. Por quê? Porque
o policial está em desvantagem com o bandido. O bandido pode atirar, o policial, se atirar, vai ter que prestar conta, ser suspenso do trabalho e enfrentar algumas situações desconfortáveis. Então aí nesses profissionais o que acontece? Cansaço constante, a mente cansa. Então, porque o burnout é quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador. E aí ele entra nesses problemas, fadiga, quer dizer, sinais de que seu corpo não anda bem, distúrbio do sono, alterações de humor e perda de iniciativa. Então tudo isso são sinais que estão mostrando que aquele profissional não vai bem, é preciso procurar ajuda. Então aí compromete o bom serviço desses profissionais e os tornam perigosos para a população. Quantos profissionais que nós, em vez de nos proteger, nós acabamos tendo medo, porque ele está tomado por alguns distúrbios. Então a igreja, o professor de escola dominical e liderança evangélica, nós temos por obrigação, conforme está nos orientando o comentador desta lição, de que nós precisamos ajudar essas pessoas, nós precisamos estar atentos, porque esse transtorno, eles evoluem para causas piores. Objetivo da segunda parte da lição: revelar como os professores adoecem. Agora nós vamos para a classe dos professores, aqueles que têm por responsabilidade educar os nossos filhos no conhecimento, mas eles também com a carga excessiva de trabalho, ou também por desejo de alcançar o objetivo que outrora o povo não tinha tal desejo, ele acaba também enfrentando essa síndrome de burnout. Os professores, eles têm grande importância para a comunidade eclesiástica. Então, com a necessidade constante de elevação da voz, os distúrbios vocais e disfonias acabam estando muito presentes na vida dos professores. Gargantas irritadas e apresenta rouquidão porque eles usam muito a fala. Então aí o professor, por exemplo, ele entra em parafuso, ele sofre de distúrbios vocais, né? E disfonias, estresse, tensão nervosa, e aí o que acontece? Aí ele já está na síndrome de burnout. Os professores acabam desenvolvendo um estresse muito grande e isso pode prejudicar a memória. Então trata-se de uma exaustão, tanto física quanto mental. É complicado quando as pessoas entram na exaustão física como na exaustão mental. Então o corpo vai dando sinal. Evangélicos, cristãos, quando o teu corpo estiver dando sinal, corra para a leitura da palavra de Deus. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então nós precisamos nos dedicar mais à leitura, à oração, à busca pelo discernimento, pelo conhecimento que vem de Deus, para que nós possamos estar alerta aos sinais que vêm nos mostrando que nós estamos entrando nesses transtornos. 2 em 1. Como os professores são afetados? A síndrome de burnout tem sido um dos principais problemas que afetam os professores atualmente. Então nós vamos ver agora os sintomas e as consequências e abordaremos alguns possíveis tipos de tratamento. Nesse ponto nós estamos olhando aí a trajetória dos professores. Então, antigamente, meus queridos, nos primórdios da humanidade, o trabalho era para garantir a satisfação de suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, vestimentas. Então era esta a preocupação. Então nos dias atuais a realidade é outra. O profissional, ele não está preocupado só com a garantia do sustento do lar, de ter a sua casa. Ele está preocupado com muitas outras coisas. O profissional quer ter carro das melhores marcas.
O profissional quer ter sítio, fazenda e tantas coisas mais. E por isso também na ambição de, às vezes, com aquele pequeno salário, ou dobrar o seu salário fazendo uma carga excessiva de trabalho, ele acaba ganhando de presente esses transtornos. Então por isso nós precisamos compreender como vivemos. A Bíblia nos ensina a nos acomodar com aquilo que nós temos. Ser grato por aquilo que nós temos e deixa que o Senhor vai acrescentando de acordo com o nosso trabalho. Então aí a exaustão provocada pelo excesso de preocupação, que é o que eu estou dizendo. Olha aí que bagunça está na mesa deste professor, porque ele agora já não consegue mais se organizar. É a organização da desorganização. Ele foi a exaustão, é um excesso de preocupação. Como se vestir, para se vestir da melhor forma. Por isso era bom que os profissionais nas escolas, coisa minha, os professores tivessem uniformes, para que era uma coisa a menos, para eles não se preocupar em estar aí correndo para poder cada dia vir com uma roupa diferente. E a carga horária em demasia para, muitas vezes, por erro da organização, e muitas vezes por ganância, por querer alcançar um salário muito maior, mas custando o benefício de sua saúde. E outra coisa também que os professores enfrentam, além de muitos professores enfrentarem a carga horária em demasia, porque lembre-se, meus queridos alunos, que o professor tem que preparar as aulas. E isso demanda tempo. E aí, por exemplo, sua carga horária na escola é um X de horas, mas ele tem que, na sua casa, preparar as suas atividades. Ele tem que estudar para estar melhor preparado. E isso demanda tempo. Outra coisa que tem levado os professores a esse transtorno é a falta de segurança na escola. Violência escolar e cobrança dos pais. Antigamente, meus queridos, se eu na minha época chegasse com uma nota vermelha na minha casa, era capaz do meu pai me dar uma pizza. Quer saber por que eu tirei aquela nota vermelha? Hoje a situação é inversa. O pai vai até a escola e quer saber da professora por que o filho tirou aquela nota vermelha. Quer dizer, ele não educa seu filho em casa, seu filho vem mal educado, e daí o que acontece? Ele ainda cobra do profissional, e o profissional, o que está acontecendo? Aí nos dias atuais, são muitos professores que estão tendo que ter acompanhamento psicológico. Pois os pais agora, em vez de ser colaboradores como era na antiguidade, hoje eles são atrapalhadores. Eles querem que os filhos estejam bem de qualquer forma. Em especial nas escolas particulares, que muitas vezes a diretoria também se levanta contra o professor com medo de perder seu cliente. O professor está fazendo a coisa certa, mas diante de uma reclamação do pai, então a diretoria da escola se coloca, se posiciona do lado do cliente, esquecendo do orientador, do professor. E aí o professor acaba também indo à exaustão, pois há incompreensão de todos os lados. Por quê? Porque a escola particular é uma prestação de serviço. E se a diretoria, o responsável pelaquela organização, brigar com os pais dos alunos, o que vai acontecer? Pode perder aquele cliente. Então acontece o seguinte, leva o professor para a prensa. Então isso é preciso ser avaliado. Então esses fatores, meus queridos, irá culminar na desumanização e no sentimento de falta de realização profissional, tornando o seu trabalho penoso e doloroso. Os professores, meus queridos, é uma profissão árdua, é uma profissão que exige muita dedicação, e nós precisamos, como pais, educar nossos filhos, ensinar como comportar na escola, para que nós possamos levar a motivação desses profissionais adiante. No entanto, nós temos que preocupar com nossos filhos se eles estão estudando,
E não queremos que o nosso professor dê nota que os nossos filhos não mereçam. 2.2, o perigo do desequilíbrio psicológico. Nós estamos falando dos professores. Aquele que sai da sua casa para educar os teus filhos, uma extensão do teu lar. E aí por isso nós como os pais, irmãos, evangélicos, professores, alerta aí a classe que você está ensinando sobre como devemos comportar na escola, de maneira que nós não sejamos causador da síndrome de burnout em nossos professores. Porque a síndrome de burnout pode se desenvolver em qualquer atividade profissional. Porém, profissionais que lidam diretamente com relacionamentos pessoais e afetivos são mais propensos ao seu aparecimento. Aí entre os professores e entre os líderes de igrejas. Então esses profissionais têm se tornado um alvo certo. Nós vemos na mídia muitos professores sendo atacados. E esses episódios são responsáveis pelo desequilíbrio psicológico desses profissionais, os quais, na maioria das vezes, não têm a quem recorrer. Que é no caso que eu disse a vocês. Não tem. Sempre o professor está sendo processado. E o aluno, por ser menor, não está acontecendo nada com o aluno. E muitas vezes, no caso que eu disse aí, das escolas particulares. Então os membros da igreja local devem se esforçar para produzir um ambiente no qual as pessoas encontrem suporte emocional e espiritual, para que eles não percam o equilíbrio. Então esse é o papel nosso na igreja. 2.3, fatores de risco. São vários os fatores que podem desencadear o processo de aparecimento da enfermidade. E aí, o que faz? Como eu disse, o professor, o educador, que nós pais deveremos ajudar para que eles não passem por esse problema de estresse, ele encontra o quê? Alunos com dificuldade de aprendizado. E muitos desses alunos, eles têm dificuldade por quê? Tem baixo salário. Em casa falta alimentação. Não vai pensar, no Brasil nós temos esse problema, meus queridos. Muitas pessoas vão para a escola, vão com fome. E é por isso que o governo precisa cuidar melhor para servir a merenda nessas escolas. Então o excesso de atividade exigida pela profissão, né, de professor, a carga horária de trabalho excessiva, poderá ser listado como agente causador da síndrome. E muitas vezes ela tem turmas numerosas, turma barulhenta. Você assiste aí, se você entrar na internet aí, você vai ver que tem quebra de cadeira, choque em professores. Então, o professor está ensinando, mas inseguro, preocupado com chamar a atenção do aluno e depois aquele aluno se levantar contra esse próprio professor. Então aí eles estão entrando numa síndrome de pânico. E nós, como pais, devemos ajudar. Muitos não conseguirão vencer sem tratamento profissional. Então muitos deles tentam passar por cima do problema. O corpo dá sinal que está com esse problema, com essa enfermidade da alma. E aí o que eles fazem? Faz de conta que não está sentindo. E eles não vão vencer se não passar por um profissional. Os que estão sofrendo com essa síndrome, a igreja deve estar atenta para não envolvê-los em atividades eclesiásticas que exijam alto grau de concentração. Então, na igreja nós temos muitos professores. E a igreja precisa, a liderança, a administração está atenta. De repente o irmão está passando por essa síndrome de excesso de trabalho. E aí você dá mais um trabalho, quer dizer, vai complicar tudo. Ao se perceber o início de comportamentos como os relacionados nos tópicos anteriores, é importante buscar o devido tratamento. O objetivo da terceira e última parte da lição é ensinar como os pastores são atingidos pela síndrome de burnout. Então agora nós vamos mexer na nossa classe, no nosso povo. Nesse último tópico nós vamos falar dos pastores que têm sido atingidos por essa síndrome de burnout. Então, meus queridos, 3 pastores com a síndrome de burnout. Nesse tópico falaremos sobre a síndrome de burnout em pastores. Pastores enfrentam momentos de crise em sua vida.
Nós muitas vezes exigimos muito do pastor e daqui a pouco nós levamos o pastor a ter uma síndrome de burnout ou de um estresse profundo. Porque nós queremos que a liderança nos compreenda, mas nós não fazemos nada para compreender a liderança. Então, o que eu quero ensinar aqui para os alunos e para os professores que devem ensinar nas suas salas de aula, que o pastor não é um super-herói. Então, pastor não é super-homem. Pastor é como qualquer outro ser humano. Nós olhamos para um pastor achando que ele pode resolver tudo. Não é desta forma. Então, infelizmente, muitos querem passar a imagem de fortaleza, esquecendo que a nossa força vem do Senhor. Muitos pastores, eles acabam exagerando no excesso de trabalho. E ele está plantando um transtorno para o futuro. Talvez ele é jovem, ele aguenta fazer muitas coisas de uma vez só e não divide tarefa. Mas aí o seu psíquico vai acumulando. E quando for mais tarde ele está com transtorno. E aí causando problema. E aí vai ver que lá atrás ele deveria ter dividido tarefa. Tem que dizer como Paulo. Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo colocava pessoas em todos os lugares para fazer a obra de Deus. No 3.1 nós vamos falar sobre os pastores de hoje. As exigências das funções pastorais têm sofrido uma mudança ao longo do tempo. Veja bem, meus queridos, na minha juventude e da juventude dos meus avós, dos meus tataravós, dificilmente se ouvia falar em divórcio. Os pastores hoje estão tendo um grande problema com divórcio entre membros da igreja. E aí, o que ele vai falar sobre o divórcio? Uns podem divorciar, não pode, cada um compreende de uma forma. Outros vai falar sobre inseminação artificial, que é o que acontece nos nossos dias. Violência familiar, desigualdade social. Então, meus queridos, por que não dizer que nós temos muitos irmãos com violência familiar? Então, meus queridos, quando se fala no dia de hoje sobre divórcio, o aumento de divórcio entre os membros da igreja tem causado um desajuste familiar que pesa sobre os ombros do pastor, porque o pastor é aquele que traz ensinamento. Então, vivenciar um divórcio de um membro de sua igreja pode ser uma das experiências mais estressantes e dilacerantes na vida de um pastor, porque o pastor não quer isso. Então, biblicamente falando, todos sabemos que o matrimônio foi planejado para durar a vida toda. Portanto, o divórcio é matéria para profunda discussão, no sentido de servir como um corretivo apenas para situações intoleráveis. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma tragédia. Outras coisas que nós temos dos dias de hoje é a inseminação artificial, que no Brasil ela começou aí na década de 70. Outros dizem a respeito da manipulação da própria vida, a qual pertence a Deus. E aí nós vemos que até citam, Samuel 2,6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. Então eu digo para vocês, como os pastores hoje estão em vários problemas, várias situações delicadas, para que eles possam buscar uma solução. Não está fácil. O que dizer então da inseminação artificial usando espermatozoide de doadores? Seria correto um cristão doar o seu esperma? Ou a mulher doar seus óvulos para inseminação artificial? E no final, essa criança será filha biológica de quem? Ela é filha biológica dos doadores. Um filho é sempre e unicamente um dom de Deus, nunca um direito. É o que falam aqueles que são contra essas inovações científicas. Então ele fala que o filho não é uma dívida, e o filho é uma dádiva. Então esses
principalmente a Igreja Católica, eles acreditam que todo filho deve ser gerado ali no amor entre o casal, na vida sexual do casal, e não de forma de inseminação. Isso é o que diz tanto estudiosos da Igreja Católica e outras igrejas. Eu particularmente não vejo problema, uma vez que o esperma é do marido, na inseminação. Então eu não vejo problema nisso. O que eu só acho chato aí de opinar é na maneira que o esperma é colhido. Só aí que eu acho um pouquinho chato. Mas eu não vejo problema. Mas isso aí é para cada um. Viu, meus queridos? Eu só estou colocando que nós estamos na lição, então eu não posso pular essa parte. Então, isso tem levado muitos líderes a sofrer com síndrome de burnout. Porque tem muitos problemas do dia de hoje difíceis para o nosso pastor resolverem. 3 e 2. Pastores sofrendo com este mal. Então, muitos pastores estão sofrendo com essa síndrome devido ao estresse ocasionado pela função pastoral. Então, por isso, meus queridos, toda função você não pode ir a fundo e deixar os problemas ser inserido em você. O médico, se ele deixar os problemas atingi-lo, ele vai passar acabando ficando doente. Então o estresse vivido pelos pastores tem aumentado o número de morte por doenças cardiovasculares. Então são muitos pastores morrendo aí cedo. Eles têm um posicionamento obstinado e compulsivo. Muitos pastores, eles vão ao extremo. Eles muita visita, não tem hora para dormir, atende a qualquer hora, e aí se depara com muitos problemas, e o problema atinge o psíquico, e ele vai para casa sofrendo com aquele problema, e aí muitas vezes o que acontece? Ele acaba morrendo mais cedo. Por isso o meu conselho é que os profissionais possam tratar os problemas, mas não entrar nos problemas. A Bíblia nos orienta a mantermos a nossa confiança e segurança em Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Então, a nossa confiança, a nossa segurança é preciso estar em Deus. 3.3. Ministérios fadados ao fracasso. Agora vamos falar dos ministérios fadados ao fracasso. Um ministério pautado na produção qualitativa, sem tempo para férias, lazer e atividades prazerosas, está fadado ao fracasso. Então, meus queridos, os pastores, muitos deles, eles se enganam, eles acham que eles têm que estar o tempo todo na igreja, que eles não podem sair dali, que eles não podem tirar férias, que Jesus não tirou férias, que Paulo não tirou férias. Meus queridos, cuidado. Uma atividade levada ao excesso, ela está fadada ao fracasso. Nós vamos chamar para servir ao Senhor da obra e não a obra. Então, servir ao Senhor você vai servir em todo o tempo. Agora, servir a igreja local, que depende de esforço físico, de muitas e muitas coisas, você tem que administrar. Se você não ter regra, o que acontece? Logo você está com problemas psicológicos. Porque nós vamos chamar para servir ao Senhor da obra e não a obra. A obra é consequência. Nós temos muitas pessoas para nos ajudar na obra. Então isso quer dizer que as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus, na hora que Ele determinar. Nós precisamos entender isso. E tem mais outra coisa, mais outro agravante. A maior parte dos pastores, nós vemos que eles está psicologicamente abalado ao extremo. Ele está com estresse excessivo, mas ele não assume. Pastores negam estar doentes. E a negação impede que haja o reconhecimento da necessidade de uma consulta com um médico ou terapeuta, dificultando ainda mais a cura. Então, muita liderança dificulta o tratamento, porque uma boa orientação médica e terapêutica, aliada a uma vida de oração e meditação na palavra de Deus, é o procedimento ideal para a solução da questão.
Então, meus queridos, esta aula ela é um tanto delicada. E sempre eu digo para os queridos internautas, eu não sou profissional da área. Eu sou um estudioso, né, que procuro pesquisar para uma melhor maneira de ensinar para os meus queridos internautas. Mas quero pedir desculpa aí a vocês, né? Vocês podem até me ajudar fazendo comentário aí embaixo, e você estará ajudando a milhares de pessoas que estão me acompanhando nesse canal, como vocês estão me acompanhando. Então está livre aí embaixo para vocês fazerem comentário. Mas estando certo de que eu venho me esforçando para ensinar esta lição, que é enfermidade da alma, que cabe muito ao psicoterapeuta, a um psicólogo, a um profissional da área. Eu sou leigo no assunto, tenho me esforçado para levar o melhor para vocês e tenho aprendido muito com isso. Espero que vocês também tenham aprendido. Mas encerra aqui a nossa escola dominical virtual e convido a vocês para a próxima aula e até lá, na paz do Senhor. Amém.